Boa tarde, pessoal. Mais uma videoaula de Biologia do professor Mauro Gomes. Essa é específica para o pessoal do SSA 1, tá certo? Esse conteúdo vocês devem ter muito cuidado mesmo, porque ele é bastante explorado. Todos os anos eles colocam questões bastante cabulosas em relação à bioquímica, que é a parte da composição química da célula. Então vocês devem ter o maior cuidado nessa questão, tá? Então nossa aula aqui vai ser especificamente comentando rapidamente, tá, sobre a composição química. Eu não vou explicar todos os componentes químicos, porque não teria que ter um tempo bem maior. Eu vou dar uma geral sobre os componentes químicos da célula e em seguida nós vamos fazer o trabalho em cima de vitaminas, tá? Desde que o SSA foi criado, nós temos aí aproximadamente 75% de questões, das questões voltadas para vitaminas. Então você que quer tirar uma boa nota, que quer ser aprovado, faça um bom estudo e preste atenção nas dicas que nós vamos ver agora, tá certo? Então vamos começar. Pegue sua canetinha, pegue seu lápis, anote aí todos os detalhes. No teu livro nós temos aí o primeiro capítulo falando de bioquímica celular. Então vamos lá, eu espero que vocês não percam a oportunidade. Bioquímica celular, a composição química da célula. Para você ter ideia, a célula ela apresenta compostos químicos inorgânicos e compostos químicos orgânicos. Nos compostos químicos orgânicos, que vocês estão vendo aqui, tem que ter o carbono como elemento químico principal. Aqui não tem o carbono como elemento químico principal. Então, quando você quiser estudar para a prova, você tem que saber que a célula apresenta componentes químicos inorgânicos e componentes químicos orgânicos. Os componentes químicos inorgânicos são dois: água e sais minerais, muito importantes para a célula, principalmente que é a água, que é encontrada em maior quantidade, certo? Então, toda a célula, na verdade, todo ser vivo é composto por água, tá certo? Então, não se esqueça que os componentes inorgânicos são água e sais minerais. Os sais minerais, eles são componentes que se associam a outras substâncias para que comecem a realizar o metabolismo celular. O metabolismo celular são todas as reações químicas que ocorrem para a produção de energia. Então, vejam a importância da água e vejam a importância dos sais minerais. Estes são os componentes inorgânicos. Os componentes orgânicos, que eu tinha falado para vocês, ele tem um carbono como elemento químico principal. Na sua aula de química, você vai ter, provavelmente no segundo ano, você vai ter a química orgânica, onde você tem todo o estudo do carbono. É um pouquinho complicado, mas para nós aqui não tem problema. O que você precisa saber é que os compostos inorgânicos não têm carbono como elemento principal e os compostos químicos orgânicos têm o carbono como elemento principal. Não esqueça esse detalhe. Os componentes orgânicos, eu coloquei aqui no nosso slide os mais importantes, tá? E coloquei na sequência de importância. O primeiro componente é as proteínas, tá? Todo o nosso corpo precisa de proteína. Quando você for estudar para a prova, que você for fazer a questão, lembre-se, proteína é construção. Proteína, construção. Ela vai construir o nosso corpo. Se você vai fazer uma casa, tá? Se você é um pedreiro e vai fazer uma casa, você precisa ter tijolos, você precisa ter areia, cimento, água, ferro, massa. Esses componentes que eu acabei de citar, tijolo, água, cimento, ferro, concreto, né? Tudo isso que você imaginar numa construção que vai formar a casa, nós chamamos de proteínas, tá certo? Então, vejam a importância das proteínas. Muito importante mesmo, tá? Então, lembre-se, compostos orgânicos, proteína, construção. Construção, formar o corpo. O segundo mais importante são os carboidratos. Carboidratos ou hidratos de carbono, tá certo? Esses aí já garantem a nossa energia. Você agora que está aí comendo o seu biscoitinho, o biscoito tem carboidrato. Você que comeu aquela fruta gostosa que tem a glicose, tá entendendo? A glicose, você vai precisar de energia para estudar, energia para brincar, energia para ficar na quarentena, energia para
suportar o professor Mauro nessa aula, essa energia você tem dos carboidratos. Então, relembrando, proteína, construção, carboidrato, energia, energia. Lipídios, tá? Conhecido vulgarmente como gorduras, esqueçam isso, tá? Gordura é um componente de um lipídio. Então você vai ter aí os lipídios. Os lipídios, eles armazenam energia. Então, vamos lá? Proteínas. Lembrou? Eu ouvi? Não, vai ouvir agora. Proteína, construção. Carboidratos, energia rápida pura. Lipídios, armazenamento de energia. Então, se você observar direitinho, nós temos reserva de gordura, tá? Nessas gorduras vocês têm os lipídios. Quando a gente fala de lipídio, tu vem logo na tua cabeça aí a questão de colesterol, né? Colesterol. Aí você tem o HDL e o LDL. HDL, LDL. O HDL, ele é o bom. O LDL, ele é o ruim. Nunca esqueça desse pequeno detalhe. Mauro, como é que eu vou uma dica? Uma dica para eu não errar no dia da prova quem é bom, quem é ruim. HDL, H, honesto. LDL, L, ladrão. Honesto, ladrão. Então, se você prestar atenção, o honesto é bom, o ladrão é ruim. Então, o HDL, ele tem a função, tá? Ele é um colesterol, que ele tem a função de limpar, varrer, fazer aquela limpeza do LDL, que é ruim. O LDL ele não pode se acumular no nosso corpo. Então, a gente está falando de lipídios. Nós temos ainda os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. DNA, RNA. Lembre-se, patrimônio genético. Patrimônio genético. DNA e RNA. Próximo, vitaminas. As vitaminas, elas também vão construir, mas constroem pouco. Elas reestruturam o corpo, tá certo? Reestruturar. Ela dá a você a capacidade de renovar. Quando você vai agora jogar uma peladinha, jogou aquela peladinha, beleza, gastou energia. Ao gastar energia, você tem que repor imediatamente. Quem faz essa reposição são as vitaminas. Eu chamo vitaminas de curativo, tá certo? Curativo. É um curativo do nosso corpo. Então, se vocês observarem, não podem faltar nenhum desses aqui. Faltou falar sobre as enzimas. As enzimas são proteínas especiais. São proteínas especiais. Então, elas são chamadas de biocatalisadores. Biocatalisadores. Elas têm a função de quebrar compostos grandes e transformá-los em compostos pequenos. Olha, transformá-los. Então, as enzimas são proteínas especiais. Tá certo? Então, todo mundo agora revisando a parte de... Não quero ser muito rápido, mas é o que você precisa saber. Compostos inorgânicos, água e sais minerais. Água, todo mundo tem que ter. É o composto mais abundante, tá certo? Mais abundante. Então, qual é o composto mais abundante? Água. Sais minerais. Vocês sabem que os sais minerais vão ajudar no metabolismo do corpo da gente. Então, você tem vários tipos de sais. Nos compostos orgânicos, você tem a proteína. Depois tem os carboidratos. Proteína, tem que lembrar. Construção. Carboidratos. Energia rápida. Lipídios. Armazenamento de energia. Ácidos nucleicos. Patrimônio genético. Vitaminas. Quem lembra de vitaminas? O que é que ela faz? Curativo. Ela vai reestruturar o nosso corpo. As enzimas, o que é que elas fazem? São biocatalisadores. Elas quebram e transformam. Quebram e transformam. Eis aqui os compostos químicos que formam a célula. Então, partir desse princípio, vamos conhecer rapidamente cada um. Nós temos aqui uma ideia nesse gráfico. Esse gráfico aqui você tem ideia. Olha a quantidade de... Isso todo verde aqui é água. 70%. Na maioria dos indivíduos, o percentual maior é de 70%. No meu corpo, 70% de água. A água ajuda também no metabolismo do nosso corpo. Então, a água está presente em todo ser vivo. Segundo, você tem as proteínas. Observe, 15% de proteínas. Então, um percentual grande. Primeiro a água, depois as proteínas. Em seguida, você tem os carboidratos, tá? Os carboidratos. Aí você junta aqui, Mauro, e o RNA e o DNA?
Aqui faltou só, apagou DNA e RNA, a gente juntando os dois, ó, DNA com RNA, você tem um percentual grande. Um bizu importantíssimo, tá? Um bizu, vou voltar aqui para o gráfico, para esse daqui, para você ter ideia. De todos esses compostos químicos aqui, de todos os compostos, o que é obrigatório em todo ser vivo são os ácidos nucleicos, tá certo? Nunca esqueça. O que é obrigatório em todo ser vivo são os ácidos nucleicos. Depois a água. Então não existe ser vivo sem ácidos nucleicos, nem DNA, nem RNA, tá certo? Então voltando para cá, para o gráfico, esse percentual que a gente falou, lembrando, não esqueça o segundo bizu, a água, maior componente inorgânico, proteína, maior componente orgânico. Perfeito? Vamos conhecer agora a água. Tudo sobre a água. Tem um ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso quer dizer que a água é um solvente universal. Ela dissolve tudo. A água está presente no metabolismo do nosso corpo. Quanto mais velho você é, menos água. Quanto mais novo você é, mais água. Entendeu a jogada ou não? Repetindo. Quanto mais velho, menos água. Quanto mais jovem, mais água. Então, um bebê com 1 aninho de idade tem mais água do que eu, que sou um idoso, né? Um velhinho, gaga, eu tenho uma quantidade menor de água. Outra coisa que você precisa saber, quanto maior for o metabolismo do corpo, mais água. Então, vamos lembrar, mais metabolismo, mais água. Mais idade, menos água. Não esqueça disso não, gente, anote aí. Repetindo, maior metabolismo, mais água. Maior idade, menos água. Aí você tem aquela dúvida, você pode colocar entre uma bactéria e um ser humano. Tá? Observe que a bactéria é unicelular e o ser humano é pluricelular. Quem tem mais água? Né? Uma pergunta até fácil de se responder. Não vá pelo tamanho da bactéria, não vá pelo tamanho, vá pelo metabolismo. Quem tem maior metabolismo é o ser humano. O ser humano tem vários tipos de reações dentro do corpo para poder obter energia. Então, provavelmente, você já matou a charada, quem tem mais água é o ser humano, tá certo? É o ser humano. Então, primeira dica que tem. Então, você tem aqui, ó, várias. Esse slide você vai estar disponível para você após na sala de aula de vocês, tá entendendo? Vai estar disponível. Você pode encontrar isso na internet, você pode encontrar em livros, as funções da água. Então, para você ter ideia, ela regula a temperatura do corpo, certo? Se você tem que lembrar que a temperatura do seu corpo não pode ultrapassar de 35 graus, não pode ultrapassar. Passou de 35 graus Celsius, ela já vai o metabolismo já vai ficando mais acelerado, você vai começar a perder energia, tá certo? Quanto maior for essa temperatura, pior para o nosso corpo. Então, a água, ela tem essa capacidade de concentrar-se em locais para que essa temperatura não se eleve. Então, bebe-se água, gente, tá? Lembre-se todo mundo já escutou essa história. 2 litros de água por dia. Você pode beber até mais, tá? Menos do que 2 não. Então, mais do que 2 não é problema. Cuidado, 100 litros tu não vai aguentar. Mas 2 litros é o ideal para que você realize todos os seus metabolismos e controle a temperatura do seu corpo. Remove toxinas. Remove o nosso sangue, tem água. Então a água vem através da nossa alimentação, através da nossa respiração, tá certo? Que é o que mais acontece, através da nossa respiração, através da nossa alimentação, as toxinas entram, tá entendendo? E a água tem a capacidade de quê? Lembra-se que eu falei no início, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela é capaz de quebrar, é capaz de dissolver e é capaz de eliminar, que sai na nossa urina. Na nossa urina sai água também, tá certo? Ela lubrifica as articulações do nosso corpo, lubrifica. Então, nossas articulações, existe um líquido chamado líquido sinovial, que fica entre as articulações, na verdade, entre as cartilagens das articulações, e tem que ter água, porque se não tiver água, minha gente, essas cartilagens, elas iriam se destruir e os nossos ossos
bateriam um no outro e impediriam o nosso movimento. Perceberam que a água é importante, né? Ela protege os órgãos e os tecidos do corpo humano. Isso a gente já viu que é uma proteção enorme, tá? Ajuda a absorção de nutrientes na digestão. Quando você está comendo, lembrando que a digestão começa na boca, a pitialina, junto com a água que está na saliva, começa a fazer a digestão, descendo pela faringe, tá certo? Esôfago, e chegando no estômago, você tem o suco gástrico. Junto com o suco gástrico, você também tem a água. Lá nos intestinos, com o suco entérico, você também tem a água. Então, vejam como ela é importante, tá certo? Melhora o oxigênio para a nossa respiração. A água, ela purifica o nosso oxigênio quando a gente respira, tá? Que é o processo de entrada da inspiração e a expiração, que é a saída. Nossa mucosa nasal, ela também tem água e que consegue fazer uma limpeza desse ar que está entrando. Então, ó, muito bom. E ajuda no transporte de nutrientes como oxigênio e gases tóxicos para a eliminação, que a gente já viu, a toxina, tá certo? Então, lembre-se que a água é importante. Aquele percentual de 70% varia de pessoa para pessoa. 75% do nosso cérebro tem água. 75%, tá certo? 92% está no sangue. 92% da água está no sangue. Então, esse gráfico aqui você pode ver, pode acompanhar o que eu disse para vocês. A água é importantíssima. Então, não esqueçam. Quanto mais idade, menos água. Quanto mais metabolismo, maior ou menor? Maior a quantidade de água, tá certo? A água, para mim, já foi. Próximo, os sais minerais. Os sais minerais, minha gente, eles não podem faltar no nosso organismo, não podem de forma alguma. Eles preenchem aquele espaço deixado em nossa alimentação. Você, por exemplo, não analisa direitinho, não presta atenção, você tem o cálcio, tá? O cálcio é um componente estrutural que é muito importante para a fixação das células. As células se fixam na camada óssea, tá certo? Com a ajuda do cálcio. Então, o cálcio é um composto químico orgânico, tá certo? É um sal, tá confundindo aqui agora. É um sal mineral muito importante que está presente no leite. No leite que a gente usa todos os dias tem que ter o cálcio. Você tem o iodo, que é importantíssimo para uma glândula nossa chamada tireoide, para controlar o trabalho da tireoide, tá entendendo? O crescimento dos ossos, fortalecimento dos ossos. Você tem manganês, você tem fósforo, você tem sódio, que está sempre associado ao cloro, que é o cloreto de sódio, e é conhecido vulgarmente como sal de cozinha, tá? Você tem que ter muito cuidado mesmo, porque esse percentual que vocês estão vendo aqui, nas provas vestibulares, eles não pedem, tá? Isso vai variar de países, vai variar de alimentação, de metabolismo. Lembrando que essa quantidade tem a quantidade mínima e a quantidade máxima. Então, essa quantidade mínima e a quantidade máxima não é obrigatório na prova de vestibulares. Agora, o que eles pedem muito são as funções. Então, por exemplo, a função do ferro. O ferro está presente no nosso sangue. Ele auxilia na condução do oxigênio e do gás carbônico. Então, o ferro é muito importante. O magnésio é importante tanto para a gente quanto para os vegetais. Nos vegetais, o magnésio vai ajudar a clorofila a realizar o processo, tá, da fotossíntese. Então, na composição química da clorofila, você tem o magnésio. Então, o magnésio, e para nós, o magnésio, ele é importantíssimo para evitar a acidez estomacal, tá certo? Então, o magnésio é excelente. Você já deve ter escutado. Mamãe toma leite de magnésio quando ela está com azia, tá? O magnésio é importante. O oxigênio nem se fala. O oxigênio é importantíssimo para nosso processo respiratório, tá? Então, vamos lá. Passando aqui. Não vou me aprofundar
muito na questão dos sais minerais. Você tem ideia de que eles são importantíssimos. Então, quando a gente quando começarmos as aulas, tá? Você vai rever esse assunto e a gente vai debater mais em relação a cada sal que é importante para a gente. Vimos aí os compostos químicos inorgânicos, né? Água e sais minerais. Vamos ver agora os compostos químicos orgânicos. O primeiro que a gente falou, e o mais importante, esse aqui para a gente agora, é o carboidrato. Energia, a gente precisa de energia. Tá? Os carboidratos são compostos orgânicos. Eles podem ser chamados, minha gente, de carboidratos, carboidratos com H, tudo bem, né? Hidratos de carbono. Ele é conhecido também como glicídios, glícidos, tá certo? Glucídios, tá? Glúcides, sacarídeos e o mais comum, açúcares, tá certo? Ele tem vários nomes, mas o que importa para você é carboidrato é energia. Energia rápida. Por exemplo, você vai para uma academia, né? Eu já escutei várias pessoas comentando aqui, vários comentando comigo. Professor, por que o cara da academia pede para a gente comer batata doce? Ô, gente, pelo amor de Deus, batata doce é rica em quê? Carboidrato. E o que vai fornecer para você? Energia pura, limpa, rápida. Energia rápida, entendeu? Outra coisa importante, alguns garotos jogam futebol, né? Aí estava conversando com alguns garotos aí, esses meninos treinando no esporte, no Náutico, no Santa, beleza, um desses times aqui de Pernambuco. Aí eles diziam assim pra gente: professor, por que quase todo dia tem macarrão pra gente comer lá na concentração, onde a gente vai treinar? Macarrão é o quê? Carboidrato. Carboidrato vai ser transformado em energia. Lembre-se desse detalhe. Então são macromoléculas, são moléculas grandes que elas precisam ser quebradas e serem transformadas em energia. Beleza? Lembrando, vou repetir pela última vez, não vamos entrar neste assunto tão detalhado agora. Eu só quero que você conheça os componentes químicos, porque dentro de carboidratos tem um monte de coisa. Tem os monossacarídeos, os disacarídeos, os trissacarídeos, o polissacarídeos, tá entendendo? Você tem um monte de coisas para a gente trabalhar. Só que a gente só vai conhecer aqui agora. Lembrando, anotando na sua apostila, carboidrato é energia. Proteína. Lembre-se, construção. As proteínas são macromoléculas compostas de aminoácidos. Lembre, uma proteína, eu tenho uma proteína grande, tá? Por exemplo, a carne bovina. Se você chegar a carne bovina é rica em quê? Em proteínas. Então, essas proteínas são enormes, gigantes, elas serão quebradas, tá? E será desfeita uma ligação que existe entre os aminoácidos, chamada de ligações peptídicas. Ligações peptídicas. Eu vou usar o exemplo de um garotinho que usou para mim, achei super legal o que ele colocou, e eu vou dar como exemplo aqui essa parede. Essa parede está cheia de buracos, tá? Cheio de buracos, a parede está cheia de buracos, tá? Eu preciso agora dar uma geral nesta sala. Com os buracos vai ficar muito feio eu pintar. Então eu preciso preencher esses espaços, preencher com massa, é ou não é? Eu pego cimento e fecho os buracos. Esse garoto disse que o cimento que fechou aquele buraco é uma proteína. Eu disse assim para ele, não só dessa forma, como a parede é a proteína. Entendeu a jogada? Então, essa estrutura existe por causa da proteína. Então, tem proteína, minha gente, no teu cabelo, tá? Tem proteína na tua pele, tem proteína nos teus ossos, tem proteína nos teus órgãos, tem proteína no sangue, tem proteína... Gente, vamos parar por aqui, porque tem proteína no corpo todo. Quem forma o nosso corpo são as proteínas. Além de formar o nosso corpo, ela vai remendar aquelas partes perdidas, junto com as vitaminas. Lembra-se que quando o buraco foi preenchido, as vitaminas fazem isso, trazem as proteínas para fechar esse buraco, tá certo? Nos animais, a proteína corresponde a 80% do peso dos músculos, tá certo? 70% da pele, proteína. 90% do nosso sangue. Poxa, é muita proteína, tá? Aqui como exemplo, o melhor exemplo que tem é a carne, tá certo? A carne. Aí eu te faço uma pergunta. O mel é proteína ou é carboidrato?
Quem colocou carboidrato, acertou. Quem colocou carboidrato, acertou. É fonte de energia. Proteína, carne. Proteína, carne. O melhor exemplo é a carne. Beleza? Então, sobre a proteína, lembrando, a proteína existe graças aos aminoácidos. Os aminoácidos se juntam através de uma ligação chamada ligação peptídica. Ligação peptídica, tá? É uma ligação entre aminoácidos. Então a proteína é grande, ela é quebrada, aí os aminoácidos é que vão fazer as coisas, tá? Quem se lembra que eu falei de um aminoácido? Não, daqui a pouco, vamos lá. Lipídios. Os lipídios, o que é que eles fazem? Armazenam energia. Os lipídios não são polímeros gigantes, tá? São pequenas moléculas, pequeníssimas mesmo, não são polímeros gigantes. Eu tenho vários tipos, os triglicerídeos, que vocês já ouviram falar muito, tá? Os fosfolipídios e o colesterol, olha. Os triglicerídeos, os fosfolipídios e o colesterol. Mauro, você não vai dizer o que é isso não? Agora não. Eu só quero que você lembre que os lipídios armazenam a energia, tá? Todos eles, quando você quebra um lipídio, tá? Que ele já é pequeno, quando ele é quebrado, ele é transformado em ácidos graxos e glicerol. A água quebra, tá? Ela vai quebrar. Então, quando os ácidos graxos são quebrados, o glicerol também vai ser quebrado. Então, a reunião dessas duas substâncias formará um lipídio, tá certo? O que eu queria mais sobre lipídio? Sobre lipídio você precisa ver, ó, como ele é importantíssimo. Tem várias funções, tá? Me perdoe que o trema ficou aqui, mas não deu para... passou batido, né? Os lipídios entram na coagulação sanguínea, os lipídios fazem o metabolismo do cálcio, o isolamento térmico, tá? Para você ter ideia, bastante interessante mesmo. O urso polar, ele é bem gordo, né? Muito gordo. Por que ele é muito gordo? Tá? Porque ele é muito forte, porque ele não é musculoso, ele é gordo mesmo. Ele tem uma capa de gordura grande como isolante térmico. Ele vai garantir a temperatura do corpo através de seus lipídios, tá? Ajuda na diferenciação celular, para a formação das células. Forma as células. É um antioxidante, vista a oxidação do nosso sangue. Forma os hormônios. Os hormônios, nunca esqueça, os hormônios são formados por lipídios especiais. Então, lembrando, quando voltar, sairmos dessa quarentena, que retornarmos às salas de aula, vocês vão parar e ver. Lipídio é enorme, gigantesco. Você vai ver cada função dessa daqui, do lipídio, você vai ver que não dá para nós fazermos em 1 hora de aula, não dá. Então eu peço a vocês que vão dando uma olhada, e o que mais importante é, lipídio armazena energia, tá certo? Então atua na termogênese, na formação do nosso calor, o calor que você precisa. É preciso ter calor no nosso corpo para que ocorra as reações de metabolismo, tá certo? Então lipídio também é importante. Próximo agora, os aminoácidos. Lembre-se, os aminoácidos formam o quê? As proteínas. Então, aminoácido formam as proteínas. Como é o nome da ligação entre aminoácidos? Ligação peptídica. Eu tenho os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Esse assunto é tão legal, gente, porque nos meninos que estão saindo agora, entrando na puberdade, né? Aí eles querem ficar bombados, marombados, muito bonitos, né? Igual o professor Mauro. Aí eles pedem ao professor sempre uma informação. Professor, se eu tomar anabolizante, eu vou ficar mais forte? Olha, o anabolizante tem a ver com o quê? Com aminoácido. Então, nosso corpo precisa de uma quantidade, lembre-se, quantidade mínima e a quantidade máxima. Quando você passa a usar a questão dos anabolizantes, aí você vai alterar a quantidade de aminoácidos que tem no nosso corpo. Por exemplo, tem um aminoácido muito bom que é o triptofano, tá? Ele é estrutural do nosso corpo. Eu tenho vários, tá? Que você pode perguntar e ver. Lembrando, tudo em excesso traz prejuízo ao corpo, tá? Então, os anabolizantes, que é um conglomerado, eu digo assim melhor, de aminoácidos sem necessidade. Perfeito? Então, eu tenho aqui agora
Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eu falei para você, está presente em todo ser vivo, tá? Só vai existir ser vivo se tiver ácido nucleico. O ácido nucleico são macromoléculas, aí são moléculas grandes, tá? Se você observar direitinho, já foi identificado, né, por 2 cientistas, Watson e Crick. Eles conseguiram fazer o modelo do DNA, que é em forma de hélice, tá? Ele vai se espiralizando, perdoe-me, ele vai armazenando informações, e armazenando informações. O RNA também vai em forma de hélice, vai paralelo ao DNA, é enorme, gigante mesmo, são macromoléculas gigantescas. Então, elas são responsáveis pelo patrimônio genético. Tudo que você tem de informação genética está dentro do DNA. O DNA armazena isso daí. Para quem não sabe, não lembra e que nunca ouviu falar, tem significado. DNA é em inglês, tá? O em português é ADN. É ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. RNA ou ARN, quase não sai, é o ácido ribonucleico. Armazena DNA, comunica RNA. Na aula que vocês vão ter de ácidos nucleicos, vocês vão ver que é bastante legal quando a gente for trabalhar o diagrama de Chargaff para ver a quantidade de nucleotídeos, né? Nucleotídeos são substâncias que formam o DNA. Aqui eu tenho, os DNA são compostos por nucleotídeos, tá vendo? Cada nucleotídeo é formado por 3 coisinhas: fosfato, radical fosfato, uma pentose, que é um carboidrato, uma pentose, e uma base nitrogenada. Se você observar aqui o gráfico, eu tenho, lembrando, radical fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então isso aqui é o modelo do DNA. Lá na aula de DNA, preparem-se, porque muitos alunos não gostam. É um pouquinho complicadinho, mas vocês vão gostar. Aqui no método vocês vão ver de uma forma bastante simplificada, porém objetiva. Beleza? E a nossa aula? Agora, vitaminas. Agora começa a nossa aula. Essa eu não vou deixar escapar. Vocês têm que prestar muita atenção a partir de agora no assunto vitaminas. Então, como eu tinha dito lá no início da aula, que eu tinha falado para vocês, 75% das questões do SSA até hoje estavam relacionadas à bioquímica com vitaminas. O ano passado caiu, o ano retrasado caiu, o Então, vamos prestar atenção na questão de vitaminas, tá? Vitaminas. Primeira coisa que você tem que saber de vitaminas, elas não são formadas no nosso corpo. A gente extrai de outros seres, a gente dá através da alimentação. Então, é a única que não é produzida em nosso corpo. A gente extrai de outros seres vivos, as vitaminas. Então, já as proteínas a gente consegue transformar, lipídios a gente consegue transformar, tá? Vitamina não. Vitamina a gente precisa ir, com certeza, a gente precisa dos alimentos. Então, outro fator estranho, as vitaminas, elas trabalham com cofatores. Então, é necessário que você tenha substâncias no seu corpo para poder identificar aquele tipo de vitamina. Então, ela tem um mecanismo bastante interessante. Então, vitaminas, tá? Como a gente tinha dito, ela vai reestruturar, ela vai repor, ela vai ajudar a construir. Lembre-se que proteínas constroem. Então, as vitaminas, como vocês podem observar, são substâncias químicas que atuam como reguladoras do metabolismo. Elas regulam, outra palavra que você tem que lembrar, reguladoras, construtoras, que a gente falou, reparadoras, reestruturadoras e agora reguladoras. Então, as vitaminas, elas regulam o nosso metabolismo, ela controla isso. E não esqueçam, não é produzida em nosso corpo, tá? A maioria das vitaminas atuam como cofatores enzimáticos, que eu tinha falado para vocês. Dessa maneira, uma dieta pobre de vitaminas compromete o funcionamento de determinadas enzimas. Então lembre-se, para você ter ideia que eu tinha falado para vocês, as enzimas, elas são biocatalisadoras, tá? Substâncias que quebram e transformam. Mas para que as enzimas funcionem, eu tenho que ter uma vitamina. Tá entendendo? É como se fosse mais ou menos assim, uma pessoa que não enxerga, e o seu guia.
tá? E o seu guia. O guia os leva. O ceguinho, a pessoa que é deficiente visual, necessita daquele guia. Então, no caso, as enzimas, elas são o deficiente visual e as vitaminas, o guia. Então, para isso, um depende do outro. As enzimas dependem muito das vitaminas. Então, as vitaminas, por sua vez, elas geram um quadro de anormalidades. Se você, no caso, lembra-se que eu tinha falado para vocês, tem a quantidade mínima e a quantidade máxima. A quantidade mínima e a quantidade máxima. Nas vitaminas tem que ter a quantidade mínima. A máxima não atrapalha. Não atrapalha. Então, as vitaminas, você pode ter um excesso de vitaminas, o seu corpo coloca para fora. Agora, a quantidade mínima, prejuízos graves, que é chamado de avitaminose. A avitaminose é um processo de diminuição das vitaminas no corpo. Então, tentem lembrar desse detalhe. Faltou vitamina, você vai ter bastante complicações no metabolismo do seu corpo, tá? As vitaminas são produzidas, como tinha falado, não são produzidas pelo organismo. É necessário você extrair através da dieta alimentar. Então, todo mundo já conhece, todo mundo sabe. Essa aqui até dentro do ventre materno você já sabia disso. Laranja tem vitamina C. Lembra desse detalhe? Laranja tem vitamina C. Então, se você observar direitinho, as frutas cítricas têm vitamina C. Então, lembre-se, você quando chupar uma laranja, o seu organismo tem as enzimas necessárias para fazer a transformação, tá, daquele alimento no que você necessita. Então, a vitamina C vai ser extraída dessa forma. Não é produzida em nosso corpo, é extraída. Então, a vitamina C atua como um cofator, tá? Classificação das vitaminas. As vitaminas, elas são classificadas, pessoal, de acordo com o que quebra ela. O que é que quebra? Quem é que quebra, tá? São duas substâncias que quebram as vitaminas. A água e os lipídios. A água e os lipídios. Então, tem vitaminas que elas são quebradas facilmente com a água. Então, elas se dissolvem facilmente na água. E tem vitaminas que se dissolvem apenas na presença de lipídios. Então, essas que são dissolvidas em água são chamadas de hidrossolúveis, que são essas substâncias aqui, hidrossolúveis. Lembre-se, hidrossolúveis são vitaminas que são dissolvidas na água. Elas têm uma facilidade enorme de serem quebradas na água, tá? São vitaminas hidrossolúveis, não esqueçam, a vitamina C e a vitamina do complexo B. Quando vocês retornarem as aulas aqui no método, eu vou cantar, vai ter uma musiquinha muito massa, que não vai dar tempo para a gente colocar aqui hoje, que explica a questão das vitaminas hidrossolúveis, que você tem que lembrar. Então, hidrossolúvel, dissolvida em água, vitamina C e a do complexo B. Essa vitamina do complexo B é chamada assim porque existem vários tipos de vitaminas, tá? Vários tipos de vitaminas encontradas na dieta, na nossa dieta. Você tem aí vitaminas do complexo B, eu tenho vitamina B1, B2, B6, B12, eu tenho um monte de vitaminas. As fontes são as mesmas, mas as ações são diferentes, tá certo? Próximo tipo, vitaminas lipossolúveis. Lipo de lipídios. Elas só são degradadas na presença de gordura. Não adianta você degradar na água, porque não vai acontecer. Elas só são degradadas na presença de gordura, de lipídios, tá certo? Elas são transportadas diretamente pela gordura. Quando você come algo que é rico em lipídios, automaticamente essas vitaminas estão associadas a ela. Então, o teu corpo é capaz de separar, tá perfeito? Quem são as vitaminas lipossolúveis? As vitaminas A, D, E, K, ou ADEC. A vitamina A, D, E, K. A, D, E, K, lipossolúveis. C e do complexo B, hidrossolúveis. Não pode esquecer. Anota isso daí para não errar, tá certo? O mais difícil de todos, para vocês, é lembrar a fonte e lembrar a carência. A carência é a ausência, aquela avitaminose que a gente falou, né? A doença. E tem que lembrar, aqui eu tenho as vitaminas hidrossolúveis. Olha quem são elas. Então, esse quadro você encontra na internet, esse quadro você encontra em livros, e eles gostam de quebrar o aluno
Porque eles vão sempre associar a vitamina com a doença. Associam sempre a vitamina com a doença. Raramente eles trabalham com as fontes. Porque nas vitaminas do complexo B, praticamente a fonte é a mesma. Se você observar. Se você observar, carne, cereais, ovos, laticínios, né? Aqui você tem. Com exceção da vitamina C, que você tem as frutas cítricas. Então, observe bem que as fontes são as mesmas. Cada uma dessa daqui age de uma forma diferenciada e provoca problemas diferentes também. Então, vamos conhecer cada uma. Aí, em 2008, se não me engano, foi 2008, depois eu confirmo direitinho aí. Em 2008, eles inventaram de complicar mais ainda a situação dos alunos. Eles agora passaram a exigir o nome científico da vitamina. Então, isso é mais complicado. Então, de lá para cá, toda vez eles colocam o nome científico da vitamina. São 3 coisas aqui agora. O nome da vitamina, o nome químico dela, né, através de suas ligações químicas, que é o nome científico que a gente chama, e a carência. São 3 coisas que você precisa saber agora. Então, vamos pensar. Vitamina B1, B2, B3, B6, B11, B12 formam as vitaminas do complexo B, não pode faltar. Lembre-se, carne, que é proteína, muita proteína, é rica em vitamina do complexo B. A vitamina B1, ela recebe o nome de tiamina. Lembre-se de sua tia, que é a menina, tiamina. Tá? Então, tiamina, vitamina do complexo B, B1. Evita uma doença chamada beriberi. O beriberi não é comum aqui no Brasil, tá? Não é comum. É muito comum na Ásia. Se você observar direitinho, as pessoas da Ásia, e principalmente Japão, Coreia, eles têm uma facilidade em plantar arroz. Então, nessa época, há muitos anos atrás, existia escassez de alimento. Então, eles tinham só o arroz. Você comia só arroz, comia só arroz, só arroz. Era arroz de todo tipo, arroz de todo tipo. Então, eles estavam com o bucho cheio. Em consequência, eles estavam evitando a presença da vitamina B1. A vitamina B1 que está presente em carnes, cereais, vegetais, mas eles só comiam o quê? O arroz. Então, a partir do momento que ele começou a entrar em carência, começou a ter problemas neurológicos. Esses problemas neurológicos e dificuldade de respirar. Esses problemas neurológicos falavam tontura, cefaleia, que é dor de cabeça, provocava danos colaterais, demência, retardo mental em crianças, eles não conseguiam estudar, deficiência muscular. Isso tudo é consequência do beriberi, tá certo? No Brasil, no Nordeste, lembre-se, a doença beriberi não é comum. Não confunda com raquitismo. Tá? No Nordeste brasileiro você encontra o raquitismo, mas graças a Deus está melhorando, que não está tratando tanto. Mas lá nos países asiáticos você encontrava uma grande quantidade de problemas com beriberi. Tá? Próxima vitamina, vitamina B2. O nome científico da danada, riboflavina. Tá? Riboflavina. Galera, não tem outra forma. Você vai fazer uma associação. Crie uma forma criativa de lembrar o nome científico e a doença, tá certo? E a vitamina. E de tabela, a doença. Você crie, tá? Nas nossas aulas, vamos parar um dia para criarmos essa ideia de como iremos associar para não esquecer. Porque no dia tem gente que canta. Lembra-se da musiquinha que eu falei para vocês que eu vou colocar? A música é legal. Ela fala da vitamina B1, a tiamina e o beriberi. Então você vai cantar na hora. Você pode criar música. Eu gosto muito que vocês criem paródias com esse assunto, tá certo? Então eu tenho a vitamina B2, riboflavina, a mesma fonte, vocês observem. E evita dermatite, que é inflamação na pele, tá? Muita gente acredita que a dermatite são rachaduras na pele, rachaduras, inflamações da pele graves, tá entendendo? Graves, são infecções e afecções interna e externa que provocam sérios danos à pele. Então, quando você vê uma mulher que tiver com o calcanhar rachado,
tá? Calcanhar rachado, você já sabe que é a ausência da vitamina B2, certo? Vitamina B2. Então, também não é comum você ver isso aqui, não é comum, tá? Próxima vitamina, vitamina B3. Ela era chamada antigamente de vitamina PP, mas hoje você chama de vitamina B3, tá? Ela é chamada agora de niacina. Na verdade, nem chama mais vitamina B3 nem PP, ela chama-se niacina mesmo. Nas medicações eles colocam lá niacina. A niacina, tá? Vitamina B3. Evita a pellagra. A pellagra é uma doença caracterizada por 3 doenças de uma vez só. 3 doenças. São as 3 doenças dos 3Ds. Dermatite, inflamação na pele, demência, né, o que Carlos Sampaio tem, né, demência, e diarreia, que eu também tenho, muita diarreia, né? Só que as 3 juntinhas, tá? Isso se chama pellagra. Era muito comum nas navegações, tá? Tem outra doença que a gente vai falar, mas nas navegações do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, ó, até o século XIX, século XX não houve mais isso. Então, até de XV ao século XIX, os viajantes tinham problemas com a alimentação. A alimentação estragava, eles não levavam determinado tipo de alimento. Aí, lembrando, né? Faltava alguma coisa, falta de vitamina B3, aí provocava pellagra. A pellagra é comum aqui em Pernambuco. A pellagra é comum na região metropolitana, viu? Tá? As pessoas que passam necessidades básicas de alimentação. Então a pellagra, a gente não usa muito esse termo, mas é uma doença provocada pela falta de vitamina B3. Próxima vitamina, está muito rápido? Não tem como correr, tá? Vitamina B6, piridoxina. A vitamina B6, piridoxina, evita, tá, que você tenha cansaço, tá? Aquele cansaço enorme que você tem para estudar, né? Aquele cansaço, aquela coisa terrível, né? Metabolismo baixo é aquela pessoa que não tem resistência para nada, toda atividade física é o primeiro a se cansar, tá entendendo? É sempre o primeiro a desistir das atividades, sempre está dormindo, tá certo? E tem distúrbios nervosos, ou seja, fica muito nervoso, muito agitado, muito angustiado. Então, isso aí, lembre-se, vitamina B6, pirodoxina, tá? Pirodoxina, perdoe o nome, tá? Vitamina B11, ácido fólico. Quando você ouvir falar em ácido fólico, você lembra das mulheres gestantes, tá certo? Todas as mulheres gestantes, elas têm que tomar uma grande quantidade, o médico tem que passar para ela, uma quantidade de ácido fólico. O ácido fólico ele pode ser injetável ou via oral. Então eles podem aplicar e através do ácido fólico evita que as crianças tenham anemia ao nascer. Tá certo? O ácido fólico tanto vai servir para a mãe como vai servir para o bebê. Então o ácido fólico, como vocês devem saber, com certeza, as mulheres ao parir, ter o filho, ela vai ter perda de sangue. Nessa perda de sangue você tem a chamada hemorragia. Se ela tiver uma baixa de ácido fólico, no caso a vitamina B11, ela consequentemente vai ter bastante tempo para ficar internada, que isso não é legal. Vai ficar muito tempo lá, o médico não vai liberar nem tão cedo. Ela precisa se reestruturar porque uma mulher anêmica falta oxigenação no cérebro e pode vir causar a morte. Lembrando que ela está amamentando também. Então é uma complicação. Então ácido fólico, vitamina B11 está diretamente ligado à anemia. Perfeito? Detalhe, quando você for à farmácia, que alguém disser, lembra que todo mundo chega e puxa teu olho aqui, olha, tá branquinho, você tá anêmico. Isso é pala, tá? Isso não existe não. Isso é a medicina antiga, tá? Indígena, que as pessoas acreditavam que isso aqui estando sem cor, estava anêmica. O primeiro sinal de anemia que você tem é o cansaço, é a falta de atividade, não consegue raciocinar, você não tem disposição para nada e não consegue nem fazer direito suas necessidades fisiológicas. Então, e um detalhe, você não vai comprar isso na farmácia e tomar por conta própria. O ácido fólico não pode ser assim, tem que ser passado pelo médico, tá certo?
Vitamina B12. Então, veja cada nome, né? Terrível. Vitamina B12, conhecida como cobalamina. Cobalamina. Tá? Vocês já perceberam que é bronca. O nome científico, né? O nome e a doença. A cobalamina, que é a vitamina B12, evita a anemia perniciosa. A anemia perniciosa é diferente da anemia. A anemia perniciosa é aquela que não tem cura, gente. Não tem cura. É aquela que você já nasce com ela. É aquela que vem... essa questão de perniciosa é aquela que faz assim, ó. Ela vem um mês, passa 2 sem vir. Mas ela sempre está vindo. Você tem sempre uma taxa baixa. Lembre-se, vocês têm 3 tipos de anemia. Anemia, o nome prático, anemia perniciosa e anemia falciforme. Essa falciforme é terrível, tá? É provocada por uma deformação das hemácias. Então isso aqui você não pode esquecer. Anemia perniciosa, cobalamina. E olha, a cobalamina não vai fazer com que você deixe de ter anemia perniciosa, mas evita de que você tenha os efeitos colaterais da anemia perniciosa. Vitamina C, essa é mais comum, né? Mais conhecida. Ela é conhecida como ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Lembre-se que ela evita uma doença chamada escorbuto. Escorbuto, ácido ascórbico, vitamina C. O escorbuto lembre-se que eu falei da questão dos navios que faziam passar a viagem de um continente para outro, né? Levava muito tempo. Para você ter ideia, a família real levou 56 dias para sair de Portugal para cá, para o Brasil. 56 dias no mar, minha gente. Estragou comida, comida podre, tudo de ruim aconteceu. Nessa época era terrível. E existia também a questão da peste, né? Que todo mundo falava em doenças. Em navios, aconteciam casos da falta da vitamina B6, que a gente falou, da vitamina B6, e a vitamina C. Eles não levavam frutas cítricas. Por quê? Porque estragavam facilmente. Então, quando eles passavam 30, 40 dias no mar, eles não tinham frutas porque já tinham acabado. Se não acabou, estragou. Então, eles tinham uma doença terrível. A pele começava a ter feridas enormes. Os dentes, as gengivas começavam a inflamar, os dentes caíam, sangramento na gengiva, sangramento nasal, sangramento pelos ouvidos. Isso é o escorbuto. Aí todo mundo, tinha até bandeiras que os navios colocavam quando os marinheiros estavam com essa doença, esse problema, né? Eles colocavam bandeira e chamavam de a peste, né? Chamavam de a peste, eles se afastavam, achavam que pegava dessa forma. Então, a partir no final do século XIX, cientistas descobriram que isso aí era provocado pela falta da vitamina C. Aí, galera, presta atenção. Isso foi apenas vitaminas hidrossolúveis, né? Hidrossolúveis. Marcou, gravou, fez aí, já está pensando na ideia de como vai fazer a sua paródia? Então, quem fizer a paródia, tá? Quem fizer a paródia, faz filma, tá? Grave isso daí e manda lá para a sala virtual, manda para a gente, ou então manda para o e-mail de vocês aqui do método, porque eu vou ver e vou fazer uma seleção disso daí para a gente fazer um show particular sobre vitaminas, beleza? Vitamina hidrossolúvel. Agora vamos conhecer as vitaminas lipossolúveis, dissolvidas em gordura. Então aqui é bem menorzinho. ADEC. Lembre-se do ADEC. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. A mais explorada é a vitamina D. Pede mais. Vitamina A. Beleza? Nome científico, retinol. Evita a xeroftalmia, que é o ressecamento da retina. O ressecamento da retina, o olho fica seco, você consegue ver tudo embaçado, que seria a cegueira noturna. Então, isso é uma doença grave. Muita gente fica cega por falta da vitamina A. As fontes você tem legumes, frutas, vegetais folhosos, repolho, couve, acelga, espinafre. Isso tem que estar na tua alimentação. Caso contrário, você não goste de verduras, você tem compostos você tem alimentos industrializados que são ricos em vitamina A. Lembre-se de um detalhe importante: a maioria dos alimentos industrializados são enriquecidos com essas vitaminas aqui.
Já as hidrossolúveis, não. Tá certo? Eles associam e conseguem ligar à gordura, ao lipídio. Então, 99% dos alimentos são ricos em essas vitaminas, enriquecidos com essas vitaminas, tá certo? Vitamina D, conhecida como calciferol. Calciferol evita o raquitismo. Raquitismo seria o quê? A deformação óssea. Os ossos eles não se desenvolvem, tá? O crescimento não desenvolve, tá certo? E o retardo do crescimento é a principal característica. Quando você perceber que as pessoas têm as pernas, os pés, vamos dizer assim, encostando uma perna na outra, e que ele seja de tamanho pequenininho, ele não seja desenvolvido, isso provavelmente é o raquitismo. No Brasil, desde 2000, o ano 2000, que o governo criou que a alimentação é obrigatória, o governo liberou a partir daí desse momento cestas básicas, então o raquitismo diminuiu em muito. É muito difícil hoje o raquitismo, tá certo? Vitamina E, conhecida como tocoferol. Tocoferol. A vitamina E, o nome já não pode errar, é esterilidade. Esterilidade, ou seja, evita que os homens e as mulheres percam a capacidade de reproduzir. Então, se você observar, aqui é colocada a esterilidade masculina, porém a feminina também. Então, a vitamina E auxilia na produção do espermatozoide, auxilia na produção do óvulo. Então, se você tiver com a ausência da vitamina E, que é chamado tocoferol, provavelmente você vai ter não é a impotência sexual, isso é diferente, é a esterilidade, é a capacidade de não produzir células reprodutoras. E por último, a vitamina K, conhecida como filoquinona. A vitamina K, ela evita hemorragias. Então, a vitamina K é muito importante para o nosso corpo. O fígado, se você tem aqui, vegetais em geral, mas o fígado é bom, é uma excelente fonte de vitamina K. Lembrando que a vitamina K precisa de bactérias no nosso intestino. Essas bactérias, elas vão começar a digerir o bolo fecal e nessa digestão do bolo fecal, que é alimentar-se do bolo fecal, vai produzir vitamina K. Tá certo? Tem até a observação. Não só a vitamina K, mas a vitamina, lembre-se disso, a vitamina B1, B2, B3, B6, B11 e K são produzidas pelos microbiotas, são bactérias que vivem na flora intestinal da gente. Então essas bactérias trabalham, a partir do momento que pega o bolo fecal e começa a digerir aquele bolo fecal, produz essas vitaminas para a gente, tá certo? Então é isso daí que você precisa saber sobre vitaminas. Não perca tempo, pega essa videoaula, comece a anotar tudo direitinho. Se você não estiver enxergando, você pega isso na internet, que isso é fácil, anote bem direitinho e vamos fazer a luta, né? A luta é lembrar. Essa é a nossa segunda videoaula. A primeira você já, com certeza, não pode esquecer, mas muita gente já esqueceu. Essa segunda aula não vai esquecer também, porque outras aulas virão. Então, vamos tentar relembrar da aula de hoje, através dos nossos exercícios. Tá? Vamos exercitar aqui agora, tá? Beleza? Então eu tenho aqui, primeira questão. Essa questão é sobre os sais minerais. Elementos que fazem parte da constituição da molécula do ATP. ATP é ácido, qual é o nome dele? Sabe não? É o trifosfato de adenosina. É a nossa energia, tá? ATP é a nossa energia. Da clorofila dos vegetais e da hemoglobina. Hemoglobina é sangue. Sangue precisa de quê? Ferro. Sangue precisa de ferro. Então vamos pela hemoglobina. Então o último tem que ser ferro. Se o último tem que ser ferro... Eita, apertei o botão errado, não poderia ter apertado, né? Então eu teria aqui, ferro aqui e ferro aqui, tá ligado? Só poderia ser que letras? C e D. Só poderia ser C e D. Lembre-se, ATP, energia. Fosfato, fósforo. Clorofila, magnésio. Então você ia pela hemoglobina. Matava a charada pela hemoglobina. Isso foi uma questão utilizada pelo SSA, que muita gente errou porque achava que o magnésio estava presente no trifosfato de adenosina, tá certo? Vamos para a segunda questão. Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos.
exceto, porque ele está perguntando, na nossa alimentação tem que ter tudo, menos uma, que está aí. Não pode ter. Essa foi fácil, não foi? Qual será? Será que é cálcio, cloro, ferro, sódio? Não. Mercúrio, mercúrio é tóxico, né? Mercúrio não é viável para a gente. Mercúrio provoca degeneração neurológica. Então é um componente químico altamente tóxico. Mata e mata mesmo, né? Eu acho que vocês acertariam essa daqui, com certeza. Já essa terceira aqui tem a ver com o seu dia a dia. Você já viu falar, vovó tem pressão alta, mamãe tem pressão alta. Então vamos ver se a gente consegue matar. O sódio, componente que aparece descrito nos rótulos de alimentos, como o sal, é considerado um dos vilões da boa alimentação. Tá? Lembrando, o sódio só é vilão quando ele vem associado ao cloro. O seu consumo excessivo, acabei de falar, seu consumo excessivo provoca o quê? O que seria hipotensão? Pressão baixa. Ele provoca pressão baixa ou provoca hipertensão? Ele provoca hipertensão. Então só pode ser que letra? B, C ou D. Não pode ser outra. Então ele vai, hipertensão. Mas ele é um... Aí é aula de química, professor Diego. O sódio, ele é um cátion. Ele é um cátion monovalente. Ele é um cátion monovalente. Então, hipertensão, K, só pode ser que letra? Letra B de bola. Desculpe a tosse, porque me engasguei ali agora. Aí eu tenho aqui agora. Pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores. Lembre-se do início da aula. Lembre-se, quanto mais velho, menos água. Quanto maior o metabolismo, mais água. Mais água. É ou não é? Resposta da questão? Aí. Facílimo, não é? Vou beber um copinho d'água aqui, tá? Para não estar tossindo mais. Próxima questão. A celulose. Tá? A celulose. Um carboidrato. Tá? É um chamado polissacarídeo, a gente vai ver isso, de origem vegetal. E com função estrutural. Tudo isso a gente já viu. É um componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes de digerir as fibras de celulose, porém elas são importantíssimas, pois... Por que são importantes? Por quê? Carboidrato. O que carboidrato faz? A gente viu. Fornece o quê? Energia. Qual a alternativa que faz? Está marcando isso daí? Letra? E aí? Não seria a letra A, não? Por que é a letra D? Ele não está falando de carboidrato, está falando de celulose. A celulose, ela não é digerida em nosso corpo. Quando você come a celulose, ela vai formar o bolo fecal. Você vai fazer o bolo fecal e ajuda na formação das fezes. Celulose para a gente só serve para isso. Tá certo? Lá nos ruminantes, eles têm bactérias no estômago que conseguem digerir a celulose. Nós não conseguimos digerir a celulose. Para você ter ideia, eu coloco sempre essa questão. A maioria dos alunos marcava a letra A porque acreditavam que ele está perguntando sobre carboidrato. E não, você tem que ler, tem que prestar bastante atenção. Ele está perguntando sobre a celulose. A celulose ajuda a formar o bolo fecal. Beleza? Próxima. As proteínas são compostas do quê? O que são proteínas? Lembre-se que eu falei. Aglomerados de aminoácidos ligados pela ligação peptídica. Onde é que tem isso aí mais ou menos? Mais ou menos onde é que tem isso? Formado por carboidratos. Errado. Já está eliminado isso daí. B. Formado por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Pô, acabou-se, minha gente. Pelo amor de Deus. Matou a questão. Letra qual? Letra B. Mais uma. Sobre as enzimas. Analise as afirmações abaixo da assinale incorreta. Galera, preste atenção nesse detalhe. Isso aqui é casca de banana para todo mundo, né? O pessoal vai apressado, não lê. Tá? Ele quer a incorreta. Tá? Enzimas. O que são enzimas? Enzimas são o quê? Proteínas especiais, é ou não é? Proteínas especiais. Então vamos para a letra A.
São moléculas de lipídios. Puxa, acabou-se. Tá errado, logo de cara, tá aqui. Essa foi boleta, não foi não? Resposta da questão, letra A. Logo de cara. Normalmente eles não fazem isso. Eles colocam como a última. Para que você leia e fique confuso, tá certo? Mais uma. Hidrólise, a quebra utilizando a água. A hidrólise de moléculas de lipídio. Quando você quebra um lipídio com água, ele se transforma em quê? Quem prestou atenção na aula vai se lembrar. Ácidos graxos e glicerol. Resposta da questão? Letra B. Tudo que a gente estudou, tá certo? Mais uma. Qual o nome da ligação que ocorre entre aminoácidos? Acabou de ver, gente, pelo amor de Deus. Acabamos de ver. Ligação peptídica. Qual é a letra? Letra D de donzelo. D de donzelo. Mais uma. Mais uma. Vou colocar. Só são duas de vitaminas. Só tem essa e a próxima e a gente acaba a nossa videoaula, tá certo? O escorbuto. Escorbuto. Navio. Escorbuto. Navio. Lembra-se disso? Dentes caindo, sangramento, grandes viagens. Vitamina C. Eu nem li o texto, ó. Ele está colocando o escorbuto, uma doença comum nas longas viagens marítimas. Nos séculos passados, caracteriza-se com hemorragias nas mucosas sob a pele e nas articulações. Seu aparecimento é decorrente da falta de vitamina C. Sacou? E a última. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores. Lembre-se, as vitaminas do complexo B são cofatores. Ela precisa de quê? Precisa de uma enzima especial, tá ligado? E sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Vitamina B1, B2, B6, massa. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitaminas do complexo B. Esse é a mais difícil de todos, né? É nada. Escorbuto, vitamina C. Raquitismo, vitamina D. Xeroftalmia, vitamina A. Esterilidade, vitamina E. Beriberi, vitamina B1. Resposta. Matou? Achou difícil? Acho não. Vocês vão ter a oportunidade de ver essa aula completa, tá certo? Completa. Nós vamos ver toda a aula completa. Não se desesperem, tá? Comecem a gravar o quadro de vitaminas. Tenha fé de que tudo vai dar certo, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.